É, pessoal, parece que a gente perdeu mesmo, né? A gente tentou de tudo quanto é jeito, e quando eu digo a gente, eu não falo apenas do PC Fact, como imagino que a grande maioria dos canais brasileiros e internacionais, mas o próprio consumidor, de diversas formas, tentou, mas não teve solução. A gente vai acabar amargando um 2025 com muitos lançamentos, mas todos eles elitistas, todos eles com preços muito mais altos, ou digamos, mantendo os preços que já estão altos, e ao mesmo tempo entregando ganhos de performance relativamente baixos, que meramente justificariam um upgrade para aqueles que têm a síndrome do upgrade no coração. Porque para pessoas que pensam meramente um pouquinho baseado na matemática, essas pessoas elas vão estar olhando para o mercado gamer, para o mercado de informática e de hardware no geral, acho que até no de tecnologia, como uma forma de até de controle social. E no vídeo de hoje, pessoal, o que eu quero falar não é necessariamente nas políticas de AMD, Intel, Nvidia, Sony e assim sucessivamente, mas como que a gente está lidando com isso hoje, como que a gente deveria lidar com isso e o que vai acontecer na perspectiva do PCFacts a partir de então. Porque realmente parece que está sendo nocivo trabalhar com hardware da forma que a gente trabalha, em conjunto com a forma em que o mercado está querendo que o futuro seja definido. Então, é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. gvgmol.com, esse é o site confiável e seguro para você comprar as suas chaves de Windows 11, Windows 10 e pacote Office. Você pode optar pelo Windows 11 Pro por R$ 124 usando o cupom PCF25 ou ir no Windows 10 que é mais barato, sai por R$ 86 usando o mesmo PCF25 e fazer aquele upgrade para o Windows 11 gratuitamente. Sem esquecer também que o pacote Office sai por R$ 255 e o cupom do PCFX também vai. Eu recomendo para vocês que usem os links que estão aqui na descrição para vocês entrarem na GVGMOL e fazerem a festa não tendo mais aquelas limitações chatas de quem não ativa o seu Windows e não tem um Windows original. Eu sei que vocês podem estar um pouquinho assim, pô, mas que clima meio pesado e tal. Era pra estar um clima pesado mesmo, tá tudo muito caro, muito irreal. Eu não diria que isso necessariamente é uma questão de política interna, porque o dólar ele tá até relativamente estável nos últimos anos. Então 5,50, abaixo de R$ 6. Claro que longe de ser um dólar bacana, né, um dólar terrível. Entretanto, não me parece que foi a escalada do dólar recente que causa esses preços. Não é isso. Essas críticas que a gente está fazendo sobre precificação, elas também são plenamente aplicáveis nos Estados Unidos, na Austrália, no Japão, em qualquer outro lugar. Está tudo ficando muito caro em termos de tecnologia. Existe toda uma desculpeta, né? Toda uma narrativa a respeito de guerra em Taiwan, possível, o controle dos Estados Unidos em relação à afronta, vamos dizer assim, à ameaça chinesa, né, que tecnicamente pode a qualquer momento controlar Taiwan, e Taiwan, querendo ou não, hoje monopoliza o silício. TSMC é a fabricante que entrega os produtos da Apple, entrega os produtos da Nvidia, entrega os produtos da Intel, entrega os produtos da AMD. E aí os caras, né, os gênios americanos que até certo momento diziam assim: por que eu vou pagar caro numa mão de obra americana, podendo pagar baratíssimo numa mão de obra chinesa, numa mão de obra taiwanesa, e ganhar rios de dinheiro com isso?" Pois é, por causa disso. Porque no momento que você se vê refém de uma mão de obra barata e não pode mais inovar com a sua própria mão de obra, não tem outras alternativas, você vai ficar inexoravelmente refém daquela fabricante, daquela mão de obra. E agora os Estados Unidos correm contra o tempo para conseguir soluções para não depender da China e de Taiwan, para ter as suas grandes lucratividades, né, ano após ano. Mas o que acaba acontecendo é que, para manter esses lucros,
a primeira coisa que os caras fizeram foi investir em marketing, em vez de simplesmente lançar produtos melhores. Eles disseram, bom, já que a gente não está conseguindo ganhos muito grandes de uma geração para outra, é melhor a gente vestir uma carapuça de que, ó, mesmo não sendo tão grande, esse recurso aqui é muito importante, essa diferença aqui em específico é muito importante, e eles sempre trabalham no imaginário do povo para que aquele produto fique apelativo. É o que está acontecendo com inteligência artificial. A grande maioria das pessoas não utiliza necessariamente inteligência artificial como se fosse algo basilar nos seus PCs para justificar trocar um processador, trocar uma placa de vídeo, a ponto de que aquilo seja do tamanho que o marketing das empresas sugere que seja. Mas é isso que vai criar dentro da nossa cabeça a necessidade do upgrade e a síndrome do upgrade. E infelizmente as pessoas estão caindo nisso. Só que não bastasse isso, os reviewers, eles têm um papel importante na hora de dizer, cara, isso aqui matematicamente não é vantajoso. Então, por exemplo, o DLSS 3 Frame Generation, no momento em que foi lançado, tinha alguns poucos jogos, tinham vários artefatos. Então, para que você vai pagar mais caro numa tecnologia que você ainda não vai usar e que quando você for usar, vai ser utilizada em poucos jogos e vai funcionar mal? É muito melhor você não gastar naquele momento, né, naquele lançamento, esperar a tecnologia amadurecer, esperar baratear, esperar se popularizar em vários jogos, para você aí sim fazer um investimento, e aí seria muito mais plausível para o consumidor. Só que, da forma como o marketing trabalha, ele faz você querer aquilo de imediato. Ele faz você querer justificar gastar. E, gente, não se iludam. Venda é emocional, ela não é racional. A nossa cabeça, ela tenta racionalizar uma venda, no caso, a gente faz uma compra, ela tenta racionalizar uma compra, mas no final das contas é emocional. A Apple é campeã nisso. Ela traz emoção para os produtos delas, para os produtos dela, e as pessoas acabam comprando pela emoção, e aí usam técnicas racionais para justificar. Ah, não, mas o novo, ele é de material X inquebrável, quando na verdade não é. O novo, ele tem uma cor diferente. Enfim, acaba que o trabalho inteiro dos caras é muito mais investir em convencer você emocionalmente de que aquele upgrade é necessário. E muitas das vezes, gente, ele não só não é necessário, como o upgrade, ele tá virando uma coisa que é absolutamente inato dos seres humanos, que é a necessidade de mudança. Só que você precisa de mudança. Acontece que muito provavelmente a tua vida não muda porque você se resume a levantar, comer, trabalhar, descansar e dormir. Levantar, comer, trabalhar, descansar e dormir. E aí você precisa de mudança, só que essa mudança dificilmente você vai conseguir colocar na sua vida, porque você depende desse trabalho, você depende dessa comida, você criou um ciclo vicioso em que a mudança ela não vem a não ser que sejam coisas. A não ser que seja o seu novo celular, a não ser que seja o seu novo carro, a não ser que seja a sua nova casa, o seu novo videogame, o seu novo processador, sua nova placa-mãe. É, é você externalizando, você como consumidor, como público, externalizando uma necessidade que você tem de mudança que você não consegue fazer em si e que você acaba terceirizando. E aí, meu amigo, precisa de dinheiro e a gente sai correndo atrás. Isso é como a gente está fazendo. Mas como que a gente deveria lidar com isso? Gente, para mim, desde o começo do PC Effect, a ideia de uma empresa como uma Nvidia, como uma AMD, como uma Intel, que estão aí entregando, por exemplo, RTX 40, com poucos ganhos em relação à geração anterior, e acho que tem ganhos, a margem de preço aumentou muito, ou com tecnologias que são embrionárias e que não valem a pena, um Ryzen 9000, por exemplo, que malmente vai ser perceptível para uma pessoa comum verificar ganhos reais na sua rotina, no seu cotidiano, e que tem preços ainda que se mantêm em relação aos preços dos anteriores. Assim, a gente só tem essa percepção de que aumentou porque as promoções dos produtos mais antigos, né, de outras gerações, elas foram muito boas e aí há uma discrepância muito grande, mas no fim das contas não é vantajoso. A Intel agora, com o Core Ultra, né, vai lançar também processadores que têm a mesma performance, vai melhorar a eficiência, vai cobrar o mesmo preço, mas com as placas-mãe te obrigando a migrar para uma plataforma nova, né? Que agora é Z890. E aí, cara, placas-mãe de $599. É um negócio
assustador realmente. E que nos leva a crer o seguinte: onde foi que a gente errou? Eu digo a gente, consumidor, a gente review como comunidade, como coletividade. Eu não posso meramente dizer que os reviewers foram, tipo, isentões. Tipo, a gente não falou nada, a culpa é nossa. Cara, eu, pelo menos, no trabalho que eu fiz, eu sempre critiquei esses preços, eu sempre critiquei essa falta de inovação. Eu já vi momentos históricos em que houve muita inovação, como a época da GTX 1000, GTX 900. Os Ryzen foram uma inovação excelente. Porém, eu não sei até que ponto o silício realmente prega uma peça nessa situação toda, ou se é meramente os caras tentando o tempo todo justificar ganhos de rendimentos, ganhos de lucratividade ano a ano. Eu sei que o que eles sacaram foi o seguinte: cara, a gente vende, rende um pouco mais, investe bastante em marketing. Se não vender, a gente demite uma galera. Simples. Corta o custo humano. E aí, o consumidor e o trabalhador ficam na mão. Absolutamente normal. E isso está sendo feito por Sony, Microsoft, Facebook. Cara, todo mundo que tu imaginar. AMD, Intel, todo mundo. A Intel especificamente está ganhando bilhões e bilhões do governo americano e mesmo assim está demitindo e mesmo assim não está entregando evoluções, pelo menos para o mercado consumidor. Isso é muito entristecedor. Da parte dos reviewers, eu vejo que muitos criticaram, principalmente lá fora. Gamers Nexus, Hardware Unboxed, os caras criam brigas pesadas realmente. Eu já cansei de falar que, pra mim, eu acabo sempre tendo muita revolta um pouco até nos meus vídeos. Só que, cara, a gente precisa rever isso, na minha visão. A gente precisa, de alguma forma, conseguir, a partir de agora, entrar na cabeça do consumidor e dizer pra ele assim: cara, você tá pagando caro por uma coisa que não rende muita coisa diferente da geração passada. Mas como fazer isso? Vencendo o marketing multibilionário de todas essas empresas em conjunto. Porque perceba uma coisa: não é a Nvidia que está fazendo o marketing certo. Não é a AMD. É todo mundo. Eles estão fazendo o mesmo marketing. Fazendo você ter uma necessidade de upgrade injustificável. Mas você já está viciado naquilo. Então, às vezes, eles nem precisam. Basta eles insistentemente repetirem: tem uma nova geração aí. Tem uma nova geração aí. Tem uma nova geração aí, cara. Tu tá resistindo, mas tem uma nova geração aí. Tem uma nova geração. Uma hora ou outra, tu vais. E aí é que tá o problema. A gente tá caindo nessa cilada. Agora, de uma perspectiva pessoal, francamente, eu como dono do canal, eu venho aqui expressar minha opinião e isso acaba sendo um canalizador do que eu acho, de alguns sentimentos. E alguns sentimentos me revoltam bastante. Essa revolta não me parece ser muito saudável. Então, a partir de agora, eu não vou mais fazer julgamento de preço. O preço, cara, quem julga é você. Teve até um dia desses que eu falei que, acho que era uma OLED, um monitor OLED, o cara falou assim: isso não é a realidade da grande maioria das pessoas. Basicamente tudo que eu trago aqui no canal não é a realidade da grande maioria das pessoas. Mas gerou um desconforto entre eu e o colega e algumas pessoas da comunidade, porque para alguns era desrespeitoso eu trazer produtos que não eram da realidade brasileira. E, cara, a gente não tem como entender a realidade do brasileiro, e muito menos cabe a mim trazer só produtos que se adequam à realidade do brasileiro. A questão é que, quando eu me revoltei contra a 2060, contra a 3060, contra a 4060, eu chamei a 4060 do pior produto da história da Nvidia. E o que aconteceu? Hoje ela é o produto mais vendido do Steam Database, do Steam Survey. E aí, cara, a gente pensa assim: bicho, como eu falei há muito tempo atrás, há quase 2 anos, eu disse, uma hora ela vai ser isso. Por quê? As pessoas dessa realidade financeira, elas não compram algo porque é bom. Elas compram algo porque é o que dá.
E, infelizmente, são as pessoas que menos pesquisam porque, tipo, no fim das contas, do que adianta ela pesquisar várias opções se ela só tem aquela? E aí é exatamente o ponto onde a NVIDIA mais sacaneia, onde a AMD mais sacaneia, que é onde menos tem evolução. São nos 6 cores, são nos quad cores, são nas placas de entrada, é no mercado de entrada. E aí, quando eu me meto a dizer que aquele produto é uma porcaria e é caro em termos de custo-benefício, os caras ainda se voltam contra mim. Os caras ainda se voltam contra mim, porque para muita gente, isso eu entendo perfeitamente, uma 4060 é um sonho de consumo. Porque realmente está muito fora da realidade do brasileiro médio. Mas não era para ser. Aquele produto tem um saldo geracional ridículo em relação ao produto da geração anterior e da geração antes da anterior. E as pessoas ficam reféns daquilo. Isso tudo eu falei. Só que o que acaba é que eu fico me revoltando e guardando aquela revolta pra mim. Eu venho aqui expresso, me revolto, e ao invés das pessoas entenderem a revolta, catapultar essa revolta em torno de um bem comunitário, não. As pessoas simplesmente vêm, assim, faz sentido. Mas eu vou comprar. Então acaba que, no fim das contas, sou só eu que estou revoltado. E como eu digo, mágoa, revolta, essas coisas, a gente acaba sendo um veneno que a gente guarda só pra gente, né? Então eu vou fazer o exercício de, a partir de agora, continuar exatamente com as mesmas críticas que eu sempre fiz. Se presta, se não presta, eu vou dizer, vou dar o papo, vou ser direto e reto, como sempre fui com vocês, até porque eu não consigo ser diferente disso. Entretanto, eu não vou poder pegar tanta pilha quanto eu pegava. Não vale a pena. Não vale a pena pro Marcos, como pessoa, pegar essa pilha. E eu acho também que não vale a pena pra grande maioria dos reviewers. Só que aí, cara, o contraponto disso é que vocês vão ter que assumir a responsabilidade de que as coisas só vão piorar. Portanto, pessoal, nós perdemos. Nós perdemos. Se nenhuma empresa, pelo menos dessas do serviços que tem relação com o mercado em qual eu atuo, se nenhuma delas parar e pensar assim, cara, eu preciso inovar agora. Eu tenho interesse em inovação. Essa inovação vai me catapultar para um outro estágio. Como a própria AMD fez com os FX, e diz assim, cara, eu não posso mais ficar nisso aqui, porque senão eu vou falir. Eu tenho que catapultar as minhas capacidades para conseguir superar ou rivalizar com a Intel para ganhar um pouquinho de mercado, ganhar um pouquinho de financeiro. E foi o que ela fez, mas por uma questão de necessidade. Não foi por uma questão de benevolência, e essa benevolência eu acho que nunca vai chegar. Entretanto, eu vim aqui deixar esse ponto para mostrar para vocês que daqui a alguns anos, console, um PS6, $1.000. Ah, já era. Já não dá mais para reclamar. Eu reclamei na série 20, eu reclamei na série 30, eu reclamei na série 40. Vai entrar a série 50, provavelmente uma das mais caras da história. Eu vou reclamar e eu vou continuar falando para as paredes, porque as pessoas vão continuar comprando. Eu acho até que vendeu menos, né? Eu acho não, vendeu menos em termos de quantidade, mas os caras conseguiram. E os caras fizeram exatamente o que eu falei. Os caras vão vender menos, com uma margem muito maior, tocar o marketing e dane-se. E mesmo assim vai dar tudo certo. Eles vão ficar insistindo no DLSS 3 Frame Generation. Deu certo. Foi exatamente o que eu falei. E aí eu tô cansado de ficar dando uma de doido e ficar com esse sentimento, essa sensação. Eu vou começar a chegar aqui, ser um pouquinho mais frio, mas continuar sendo direto, responsável, transparente e crítico. Se vocês gostaram dessa pegada, se inscreve no canal. A grande maioria das pessoas que assistem esses vídeos não são inscritos. Então, de coração, para agora, se inscreve lá. É uma tarefa super simples para que a gente possa fazer com que essa mensagem crítica chegue a mais pessoas e ver se alguma coisa muda. Porque, por enquanto, tá só piorando. Grande abraço e até o próximo vídeo.